Vamos lá. A gente nasce com determinadas características, habilidades naturais. Você não foi bem numa disciplina de graça. Você foi bem numa disciplina porque, por base, você tem uma habilidade natural com aquilo. É isso que explica. A gente tem uma tecnologia dentro da gente. Se a gente olhar bem direitinho, cara, por isso que o autoconhecimento, para definir o que eu faço dia a dia, e sobretudo de uma graduação, você vai fazer uma graduação, é fundamental a gente se conhecer. Então, essas características que vocês estão trazendo nos dão elementos para entender quem eu sou. É poderoso, né? E eu gostaria de trazer... Vocês estão fazendo a checklist na cabeça de vocês. O quadro que nós vamos falar agora. O que você mais gostava de brincar quando criança? Parece bobo, mas me acompanhe. Eu gostaria de ouvir vocês. O que você mais gostava de brincar quando criança? Aí, sei lá, 3, 4, 5 anos de idade. A sabe? criança. Quando vocês eram criança. Eu adorava... Eu tinha várias Barbies. Muitas Barbies. Eu tinha uma estante cheia de Barbie. E eu montava toda a casa delas. Eu deixava tudo organizado. Não deixava ninguém tocar. E eu não brincava com a Barbie. Eu só montava a casinha dela. E deixava lá. E daí eu desmontava tudo de novo e guardava. Essa era, tipo, e dança. É que a dança eu comecei desde os 2, por isso que ela, entendeu? Sim, sempre tava. era presente. Mas assim, de brincar era sempre isso. E daí eu era muito organizada. Tipo, as minhas coisas, minhas coisas aqui. Faz isso. Eu Pega tenho lá. isso aí também. E olha que legal. Minha Faz irmã isso era pra assim, mim, mas faz eu aquilo não. pra mim. Percebem o que ela tá trazendo? Ok, brincar de Barbie. E essa pergunta ela é um pouco pegadinha em que sentido? Porque ela não é sobre o que você gostava de brincar quando criança. Você que tá nos ouvindo agora, não é o que você gostava de brincar, mas era como você brincava. Isso, exatamente. Porque a Júlia tá trazendo, ok, ela pegava a Barbie, brincava e tal, mas olha que interessante, ela não usava a própria boneca para ela poderia teatralizar, entrar no carro, não era brincar de ir no nesse- shopping, ou seja, fazer as coisas que pessoas que brincavam com Barbie poderiam fazer, né? Então, por exemplo, ela trouxe a questão, ok, não colocava a pessoa, mas ela organizava o espaço. Como hipótese, a gente vai investigar, mas a Júlia tem uma característica já desde criança de ter uma vida mais organizada. Ela é mais meticulosa nas coisas. Tem um jeito espontâneo dela? Tem, isso é verdade. Não é um organizado metódico. Ela não é organizada do tipo metódico. É, diferente. Mas ela é organizada no sentido de botar em ordem, ter uma harmonia, de ficar bonito, agradável com o É espaço. nesses detalhes que a gente vai vendo. É como, por exemplo, como tu conversava com os teus amiguinhos. Tipo, Sim. eu era daquela que eu falava, eu quero desse jeito. É. Faz assim, vamos organizar desse jeito. E Vamos tem gente que é o contrário. E as coisas iam acontecendo, entendeu? As pessoas iam... Então, isso a gente vai percebendo. É bem isso que tu trouxe. É coisas que a gente fazia e como que a gente fazia, né? Não só o que era. Eu dei o exemplo do metódico, né? Pra quem tá nos escutando, uma pessoa metódica é aquela que faz milimetricamente cada passo. Tem organizar, ou seja, tem uma forma mais estruturada de fazer as coisas, de organizar. Então, são formas diferentes. O fato é que aqui tem uma característica que diz sobre a Júlia, ok? Fernanda. Tá. Eu tenho uma irmã gêmea, então a gente fazia tudo juntas. Quando ia brincar... Queridas. Quando a gente ia brincar, a gente tinha 2 bicicletas, eram iguais. Então, a gente brincava muito fora ali, andava pelo bairro. Só que tinha muitas crianças no bairro. Então, a gente juntava aquelas crianças, que era na cidade, a gente era tudo pequenininho, e com os nossos primos, e andava de bicicleta por aí. E a gente inventava muita história. Brincava de detetive. Ou inventava alguma coisa que tinha que chegar num canto, mas aí aquela criança era menor e não conseguia. Então, a gente juntava as pessoas. Tinha que ter comunicação com aquelas crianças. Então, eu e minha irmã, a gente era um pouco mais velha, eu e meus primos, e a gente fazia todo aquele grupo com uma criança de 3 anos, tinha que estar junto com a gente. Porque a gente era em grupo, sempre tinha que estar junto. E se excluísse um... Ou aquela criança começou a chorar. A gente zoava primeiro o começo, né? Porque a gente era os mais velhos. Mas depois a gente tinha... Tá, vamos lá. O que tu precisa? Porque eu gosto de escutar as crianças. Tipo, eu sempre fui assim, desde pequenininha, né? Daí eu ouvi e depois a gente... Tá, vamos ver o que a gente precisa. Pra ninguém ficar ruim. Todo mundo, vamos junto. Sim, incluía todo mundo, né, no meio. Olha que interessante que a Fernanda, traz muitas características diferentes da Júlia. Todos nós somos diferentes. Mas ela gostava de brincar de um jeito... Percebe que é muito dinâmico? Até pra ouvir ela... Não é uma característica de falar rápido, mas ela é uma pessoa meio tudão, sabe? É tudo. Tipo assim, é tudo ao mesmo tempo. E tem uma característica bonita nela, que é essa preocupação das pessoas estar bem, né?
Ou seja, Não deixar ninguém de lado. ou seja, tem uma ficar- forma. É bom, mas também não é bom. Não é bom porque tem um lado ruim, porque a gente tá Isso. querendo sempre se preocupar com o Os outro e outros. às vezes a gente esquece da gente. Exato. Só que pensa essas características depois, sei lá, você tá no seu trabalho com um grupo trabalhando, sei lá, tu sobe um nível, tá num cargo maior, ou seja, é uma capacidade natural que tu É. tem que favorece de arrebanhar as pessoas, de cultivar as pessoas, de incentivar as pessoas. Percebe que essas características da nossa vivência, você não precisa de uma bola de cristal para descobrir o teu futuro, até porque não tem nem como.